Em meio à tranquilidade aparente do nosso cotidiano, surge uma pergunta perturbadora: estamos à beira de um colapso digital? Nesta era em que a inteligência artificial se expande sem limites, o que acontece quando o progresso excede a sabedoria e a regulamentação? Convidamo-lo a embarcar numa jornada investigativa pela vanguarda tecnológica, onde a inovação convive lado a lado com riscos potencialmente catastróficos, e onde as escolhas de hoje moldam o futuro de toda uma sociedade. Acompanhe-nos enquanto desvendamos uma realidade fascinante, mas inquietante, onde o poder da inteligência artificial torna-se tanto uma promessa de avanço quanto uma ameaça latente. Vivemos num mundo repleto de contradições. As oportunidades de crescimento económico, excelência científica e desenvolvimento humano são acompanhadas pelo receio de sistemas inteligentes que podem, eventualmente, operar sem as devidas salvaguardas. É num contexto assim que se desenrola a realidade deste documentário, onde abordamos a tensão entre a liberdade tecnológica e a necessidade imperiosa de regulamentação. Num primeiro olhar, a tecnologia avança a passos largos. Países por todo o mundo investem pesadamente em pesquisa e inovação. Em Portugal, a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, AI Portugal 2030, foi lançada com o intuito de fomentar a investigação e a aplicação de IA, impulsionando a economia e reforçando a capacidade competitiva. Entretanto, por detrás deste impulso progressista, esconde-se a delicada e muitas vezes negligenciada questão da segurança, da ética e do controle regulamentar. Em agosto de 2024, a União Europeia adotou a Lei da Inteligência Artificial, um marco regulatório que classifica as aplicações de IA em distintos níveis de risco e impõe requisitos rigorosos, adaptados a cada categoria. Esta legislação pretende ser um farol num mar revolto de incertezas, mas deixa transparecer uma tensão: se, de um lado, há o desejo de avançar de forma ousada, de outro, existe a consciência de que uma corrida tecnológica desgovernada pode conduzir a sérios perigos, até ao ponto de provocar um colapso digital. Contemplemos, por um momento, o cenário em que os sistemas inteligentes, alimentados por algoritmos avançados, transformam a organização social. De um lado, assistimos a progressos revolucionários na medicina, na indústria e na comunicação, mas, de outro, surgem relatos de incidentes causados por falhas imprevistas e usos maliciosos destes sistemas. O mundo assiste, com uma mistura de espanto e inquietação, à ascensão de uma era digital que parece desafiar os próprios limites da nossa capacidade de compreensão e controle. Num ambiente onde o dinamismo se mistura com um certo grau de desordem, pesquisadores e especialistas sublinham que os riscos inerentes à inteligência artificial, se não forem devidamente mitigados, podem escalar a níveis catastróficos. Estão em curso discussões sobre a possibilidade de o desenvolvimento acelerado criar verdadeiros pontos de ruptura, um momento em que os sistemas inteligentes, longe de servirem apenas à humanidade, comecem a operar de forma autónoma, sem que os seus riscos possam ser contidos. Esta tensão é percebida não só em grandes centros de investigação e desenvolvimento, mas também nas políticas nacionais. Em maio de 2025, Portugal, ao lado de Itália e Espanha, reforçou o apelo à União Europeia para que sejam intensificadas as medidas de proteção aos direitos autorais e à transparência no uso dos sistemas de IA. Esta ação enfatiza a urgência de salvaguardar a propriedade intelectual num contexto em que modelos de IA se aperfeiçoam a uma velocidade alarmante. Entretanto, o debate não se resume à esfera política e académica. As implicações da inteligência artificial sem freios atingem o cotidiano, influenciando a forma como interagimos, comunicamos e tomamos decisões. Imagine um mundo onde as decisões críticas, desde operações financeiras a cuidados médicos, passam a ser influenciadas por algoritmos complexos, cuja lógica pode escapar à compreensão humana. Um mundo em que a simbiose entre homem e máquina deixa de ser uma aliança vantajosa para se transformar num risco existencial, onde a nossa dependência de sistemas digitais pode revelar-se a nossa maior vulnerabilidade. Ao longo deste documentário, iremos examinar minuciosamente as evidências e os argumentos que sustentam este cenário inquietante.
Observamos como a falta de uma regulamentação rigorosa pode abrir margem para abusos e situações imprevistas. Especialistas em tecnologia alertam que, numa era em que a inovação é celebrada sem as devidas precauções, estamos a construir as bases de um sistema potencialmente instável. Cada linha de código, cada avanço inesperado, pode representar um tijolo no edifício de um futuro digital que, se não for cuidadosamente planeado, poderá colapsar. A história da tecnologia é, sem dúvida, repleta de exemplos de inovações que trouxeram benefícios incontáveis, mas também de momentos em que a precipitação e a falta de visão a longo prazo desencadearam consequências negativas. O mesmo se aplica à inteligência artificial. A promessa de um mundo melhor, onde as máquinas trabalham para melhorar a nossa qualidade de vida, é acompanhada pelo temor de que, num dado momento, possamos perder o controle sobre as ferramentas que criamos. Ao aprofundarmos-nos nesta investigação, encontramos relatos de incidentes isolados que reverberam como sinais de alerta. Falhas em sistemas automatizados, decisões baseadas em algoritmos que se revelaram enviesados e a utilização maliciosa da tecnologia digital são sinais inequívocos de uma realidade que exige reflexão. São histórias que nos desafiam a questionar até que ponto o nosso desejo de inovação pode ser sustentado por uma estrutura ética robusta? Até que ponto estamos a colocar em risco o delicado equilíbrio entre progresso e segurança? Neste percurso, o papel dos reguladores torna-se crucial. A implementação de zonas livres tecnológicas, por exemplo, é uma tentativa de criar espaços de experimentação controlada, onde as ideias podem florescer sem perder de vista os limites da segurança. Em Portugal, esta iniciativa visa fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras enquanto se garante que os riscos potenciais são devidamente monitorizados e mitigados. Contudo, a experiência ensina-nos que a ausência de uma regulação eficaz pode transformar um ambiente fértil em um terreno perigoso, onde os limites entre o benéfico e o prejudicial se desfazem com facilidade. À medida que mergulhamos mais fundo nesta temática, torna-se evidente que a evolução dos sistemas de inteligência artificial não pode ser dissociada das questões éticas e legais. As decisões que hoje tomamos serão a base do amanhã. Se não conseguirmos equilibrar a liberdade de inovação com a rigorosa supervisão regulamentar, poderemos enfrentar um cenário onde os benefícios momentâneos da tecnologia são eclipsados pelos seus riscos a longo prazo. A pergunta que paira no ar é inescapável: pode um mundo onde a inteligência artificial opera sem freios transformar-se num ambiente onde o colapso digital seja inevitável? Este documentário propõe uma reflexão profunda e urgente, convidando-nos a repensar a direção que estamos a tomar. Assistir ao desenrolar deste panorama desafiante é reconhecer que a tecnologia, por mais avançada que seja, deve estar sempre a serviço da humanidade e não o contrário. Cada avanço, cada novo algoritmo, vem acompanhado não só de oportunidades, mas também de responsabilidades imensuráveis. Num contexto global, a adoção de regulamentações como a Lei da Inteligência Artificial pela União Europeia representa o esforço por estabelecer limites e salvaguardar os direitos dos cidadãos. Esta legislação simboliza um gesto de prudência, uma tentativa de conter o rápido avanço tecnológico que, sem controle, pode levar a um desequilíbrio perigoso. No entanto, os desafios permanecem. Como definir e aplicar regras numa área em constante evolução? É o equilíbrio entre dinamismo e regulação uma meta alcançável ou um ideal utópico? Ao examinarmos as múltiplas facetas deste problema, é vital reconhecermos que, por trás dos números, estatísticas e legislações, existem histórias humanas. São relatos de profissionais dedicados, de investigadores que, com uma paixão quase obsessiva pela descoberta, enfrentam dilemas éticos e morais ao depararem-se com o poder de mudar o mundo. Estes especialistas procuram constantemente respostas para as incógnitas que surgem com o desenvolvimento de IA, conscientes de que o futuro que imaginamos depende de decisões tomadas hoje. A crescente interconexão entre sistemas e dispositivos, a expansão das redes digitais e a automação de processos em escala global criam uma complexa teia de interdependências.
Num ambiente assim, uma falha em cadeia pode transformar uma pequena deficiência num colapso sistemático. É um risco que, embora muitas vezes subestimado, não pode ser ignorado. A nossa capacidade de gerir esta complexidade determinará se a era digital evoluirá de forma harmônica ou se será tragada por um caos incontornável. Agora, enquanto a narrativa avança, visualizamos cenários onde a tecnologia se mostra simultaneamente milagrosa e inquietante. Os benefícios de sistemas inteligentes que aprendem e se adaptam são inegáveis, mas o potencial para o uso malicioso destes mesmos sistemas é um risco real. Em laboratórios de investigação e startups inovadoras, profissionais se dedicam a explorar fronteiras anteriormente inimagináveis. Contudo, este entusiasmo desenfreado deve ser temperado com a cautela necessária para não sacrificar a integridade do ecossistema digital que todos partilhamos. Nesta interseção entre o progresso e o perigo, surge, inevitavelmente, o dilema central deste documentário: como alinhar o ritmo acelerado das inovações com um conjunto robusto de salvaguardas que impeçam um eventual colapso digital. Diversos estudos e análises sublinham que a resposta passa pela promoção de um diálogo intenso e contínuo entre governos, indústria, academia e sociedade. É preciso uma visão que transcenda os interesses imediatos, mirando num futuro onde a tecnologia funciona como apoio e não como ameaça. Ao aproximarmos-nos do epílogo desta investigação, somos confrontados com um futuro que ainda não foi escrito. As escolhas que fazemos agora serão decisivas para o equilíbrio entre a liberdade de criar e a necessidade de proteger. Será que estaremos prontos para regular o que, até pouco tempo, parecia invencível? Ou continuaremos a assistir, atonitos, a uma velocidade que nos arrasta para um abismo digital sem retorno? Esta jornada, que começou com uma simples, mas provocadora pergunta, revela-nos que o futuro digital não é apenas sobre inovações e números, mas sobre a nossa capacidade de ouvir os sinais de alerta e agir de forma responsável. O caminho a seguir exige sabedoria, colaboração e uma determinação coletiva para moldar um ambiente onde a inteligência artificial seja, simultaneamente, uma ferramenta e uma responsabilidade. Hoje, instamos a todos os que se preocupam com o rumo que a tecnologia toma: repensem o equilíbrio entre a libertação das inovações e a imperiosa necessidade de regulamentação. É crucial que a inovação ande de mãos dadas com a ética e a segurança, para que possamos garantir um futuro estável e sustentável para as próximas gerações. Enquanto este documentário chega ao fim, deixamos uma reflexão aberta: até que ponto estamos dispostos a sacrificar a nossa segurança em nome da inovação? Cada decisão conta. Cada passo em direção a um futuro digital sem controlo é um risco que a sociedade como um todo assume. A mensagem é inequívoca e urgente: é fundamental equilibrar a inovação com a regulamentação para garantir a sustentabilidade do nosso mundo digital. Participe do debate sobre como podemos moldar o desenvolvimento da IA de forma responsável.